adoramos vários deuses. Seja a adoração de vários deuses pelas diversas religiões que existem. E aí, como o Paulo colocou aqui, não podemos esquecer da questão 798 de O Livro dos Espíritos, né? Onde Kardec tinha essa preocupação, exatamente nos esclarecendo: o Espiritismo vai ser uma religião do futuro? Porque existe ainda essa dúvida, existe ainda um preconceito. E foi por isso que eu até pedi permissão a vocês no início, para conduzir estas reflexões. Por quê? Porque o preconceito, infelizmente, nos atrapalha em absolutamente tudo na nossa vida. Mais uma vez, dentro do parênteses, gente, e quando eu digo preconceito, eu estou falando naquele conceito anterior que nós trazemos. Não estou falando daquele preconceito de raça, de cor, não. Também se encaixa, mas nesse preconceito geral que nós temos. E esse preconceito geral, ele diz respeito àqueles arquétipos sociais. Falando um pouquinho dentro da psicologia, né? Lógico, não vamos nos atrevermos a falar em psicologia, mas está dentro da questão. Ninguém nos ensinou, mas a gente já trouxe. Por quê? Porque nós somos seres que enfrentamos diversas existências. Nós já passamos por diversas reencarnações. E agora deixa eu abrir um parênteses dentro do próprio parênteses. Eu estou falando da questão 798, a gente está falando da questão dos preconceitos, dos arquétipos, e, sobretudo, na resposta da espiritualidade a Kardec, eles disseram que não. O Espiritismo não veio para ser uma religião do futuro, mas ele veio para ser o futuro das religiões. Em que sentido? No sentido de que os seus princípios, que esposam leis naturais e universais, eles precisam ser difundidos para todas as crenças religiosas. E aí, o caso que eu queria contar para vocês, hoje, essas ideias, esses arquétipos, aos poucos eles vão caindo, e principalmente eles vão caindo com os nossos jovens, com os nossos adolescentes e com as nossas crianças. Muitos de nós, vamos usar essa expressão um pouco mais experientes, nós não ousávamos questionar os nossos pais quando eles determinavam alguma coisa. Nós não ousávamos sequer questionar Deus. Isso era um verdadeiro dogma. Se fizer, Deus castiga e pronto, e a gente ficava quietinho. E muitas das vezes nós obedecíamos, nós tínhamos medo. As crianças de hoje, adolescentes, não são assim não. Tanto é que se nós mais experientes tentarmos educar os nossos filhos em cima daqueles mesmos dogmas, nós não vamos ter sucesso. Não adianta falar para eles que Deus castiga, que esse tipo de ideia e mensagem não cola mais. Não cola mais porque, de novo, esses paradigmas estão caindo, esses arquétipos estão sendo desconstruídos e de uma forma natural. Por quê? Porque esses princípios que a própria doutrina espírita esposa, essas leis naturais que aos poucos nós vamos aprendendo sobre elas, está mostrando na progressão da própria sociedade a necessidade de nós pensarmos de uma forma diferente. Mas, para fechar o parênteses, fiquei sabendo de um episódio de uma criança que resolveu, para cumprir rituais humanos, a família foi no período que antecede a primeira comunhão dos católicos, foi levar ela para o catecismo. E ela não tinha participado antes. E ela não tinha uma religião, crença religiosa definida. E ela chegou lá, a catequista foi, passou algumas informações, e a primeira coisa que ela perguntou para a catequista: e o que a senhora vai falar para mim de reencarnação? Aí a catequista: olha, essas coisas não se aprende aqui. Aqui é só... Então é assim, ela não teve um jogo de cintura para falar e explicar. Mas uma adolescente chegou e perguntou. Por quê? Porque aquilo já estava na mente dela. E não tem como você eliminar totalmente esses arquétipos, tá? Então, só fechando esse parênteses, por quê?
Porque essa questão colocada pelo Valmor e que nós extraímos da resposta da espiritualidade à questão 798 do Livro dos Espíritos, ela está exatamente cada vez mais presente no nosso dia a dia. Sobretudo com a pandemia, as pessoas começaram a quebrar um pouco desses preconceitos, né? Eu não posso ir na igreja, poxa, mas tem uma igreja em todos os sentidos, tem uma palestra lá no YouTube, vai lá, clica, ouve, nossa, eu achei isso aqui interessante, aí começa a espalhar, essas ideias parece que me convencem um pouco mais, isso é algo mais natural. Então, com certeza, nós estamos mudando, nesse momento de transição planetária, boa parte dos nossos arquétipos. Mas, voltando, estávamos falando de Moisés. Moisés trouxe para nós, a sua principal tarefa era a apresentação de um Deus único. Gente, nas religiões, até citamos algum exemplo, as pessoas ainda colocam deuses diferentes. É o meu Deus, o Deus da minha religião, e o Deus da minha religião é que está certo, o da sua não. Ou seja, nós estamos ainda querendo viver como os judeus na época de Jesus, que não aceitavam os gentios. Até por isso, daqui a pouco a gente já fala e comenta a necessidade da vinda do próprio Cristo e a apresentação de muitos outros princípios que nós precisamos entender e compreender. Mas não é só essa questão que envolve os deuses de cada uma das crenças religiosas, que são todos iguais. Então, eu já deixo aqui a minha informação, ou pelo menos a minha ideia. Como o Valmor disse, nada impede de você, se gostar de determinados rituais, ir para a sua igreja, ir para o seu templo e praticar os seus rituais. Não. O mais importante é o quê? É aquela emoção que você sente quando você pratica esse ritual. E se essa emoção te conectar com o Criador, te proporcionando uma reforma interior, uma transformação, ou como diz a questão 67 do Livro dos Espíritos, um aperfeiçoamento moral, perfeito. É a emoção que vai lhe ditar as regras. Tem o seu ritual? Sem problema. Mas nós temos ainda o culto a outros deuses. Talvez esse seja um pouco mais delicado e complicado. Por quê? Porque pela nossa vivência, e aí podemos dizer, estava aqui o Ronaldo cantando e eu pensando, refletindo, nós, ou muitos de vocês chegaram aqui 7 e pouca da manhã, vão ficar aqui provavelmente até lá pelas 11 horas, e se nós fizermos um cálculo, quanto tempo do nosso dia nós dedicamos à vida material e quanto tempo nós dedicamos à vida espiritual? Garanto a vocês que a gente se dedica muito mais à vida material, muitas das vezes por impositivo da própria sociedade em que vivemos. Mas é exatamente isso que nós precisamos repensar. Repensar não no sentido de agora eu vou virar uma carochinha de igreja, eu vou virar um fanático da doutrina espírita. Não, de jeito nenhum, não é isso. Estava conversando inclusive com o nosso companheiro Xavier, como diz um físico famoso, o bater de asas de uma borboleta interfere no universo inteiro. Ou seja, tudo está interligado. A nossa vida material está interligada com a vida espiritual. Podem ter certeza disso. E Deus está presente em tudo e em todos. Essa é a conclusão final que nós vamos chegar quando nós formos um pouco mais avançados e perfeitos. Quem já estudou um pouquinho aqui lembra também do microbiologista francês Louis Pasteur. Ele disse: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. Nós vamos chegar um dia a compreender que as leis que regem a vida da matéria são leis divinas, leis naturais e divinas. E aí a gente vai aprender nesta forma de adoração a Deus, exatamente a encontrá-lo nas mínimas coisas. Nesses nossos encontros, nesses momentos que passamos juntos, de novo, olha a emoção
o que ela é capaz de fazer pela criatura. Mas esses outros deuses que me preocupam são exatamente os cultos que nós reverenciamos à beleza, ao dinheiro, porque muita gente vive apenas então somente em função disso. Quando nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo e na própria Bíblia dos Evangelhos, não se pode amar a dois senhores, porque realmente é complicado. Se você dedica a sua vida, se você coloca, e aí lembre-se daquilo que o próprio Cristo disse: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Fica difícil nós conseguimos trabalhar todo esse processo se o nosso coração está no lado oposto. Então, cuidado com esses outros deuses que nós cultuamos. Não estou querendo dizer para nós deixarmos de viver a nossa vida material. Vocês querem ter as suas ambições? Tenham. Vocês querem conquistar um emprego que vai pagar bem? Façam. Isso faz parte da própria vida. Mas não coloque toda a sua vida naquilo. Por quê? Porque quando você terminar sua vida material, um vazio ficará. E preencher esse vazio pode demorar muito tempo. E quando eu falo de muito tempo, uma informação para aqueles que não são espíritas: pode demorar séculos. Aqueles que tiverem curiosidade, peguem a segunda parte do livro Céu e Inferno, também de Kardec. Vocês vão ver vários exemplos de espíritos que passaram por aqui e depois trouxeram a sua mensagem, como nós estamos aqui esperando as mensagens dos nossos entes queridos. Kardec, o grande responsável por essa codificação, ele foi anotando e separando, e vocês vão ver como que espíritos sofreram por séculos e séculos, a partir do momento que dedicaram exclusivamente a sua vida ao culto a estes deuses que atendem apenas e tão somente a matéria durante a nossa vida temporária. Aliás, a causa do nosso sofrimento aí está. Mais uma vez, lembrando Emmanuel tentando exatamente nos mostrar um pouco dessa lei de adoração e sobretudo dos problemas e sofrimentos pelos quais nós, criaturas, passamos. E aí também um outro parênteses: eu creio que muitos de nós, quando buscamos uma consolação, é porque nós estamos sofrendo. Lógico que vai haver gradações desse sofrimento, né? Mas é porque nós estamos sofrendo, por isso nós buscamos consolações. Mas Emmanuel, ele diz o seguinte: a criatura humana, sobretudo quando começa a exaltar a sua personalidade, quando ele começa a deixar o ego falar mais alto, e aí a gente vê, né, como traz também no Livro dos Espíritos, a questão 913, que o egoísmo vai ser um dos últimos pontos que a criatura vai precisar vencer para fazer a sua reforma íntima. Emmanuel diz que nesse momento a criatura retira Deus do centro e coloca o seu próprio eu, e a partir daí nós passamos a trilhar uma vida de dor e sofrimento. Está vendo aquele objetivo de Moisés lá no início, trazendo para nós a existência de um Deus único, e que a criatura tem, de uma forma inata e natural, a necessidade de adorar, e essa adoração deve ser a Deus. Repito de novo, não de forma fanática, mas essa adoração deve ser a Deus. A partir do momento que ele vai se distanciando, ele vai retirando Deus do centro, ele começa a sofrer. Por quê? Porque os seus desejos vai levá-lo sempre então somente a questões materiais e temporárias, e daí o apego realmente fará com que nós necessitemos retomar a nossa caminhada. Esse é o papel da religião. O que significa religião? Do latim religare, tudo aquilo que vai nos ligar a Deus. E aí por isso que eu disse para vocês, se nós começarmos ou ficarmos ligados apenas e tão somente algumas horas por semana neste processo de religação com o Criador, nós vamos perder muito. E perdendo,
nós estaremos sofrendo. Moisés veio, trouxe, nós ainda temos essa dúvida, mas para reforçar, veio Cristo. Seria a segunda grande revolução moral. E o que Cristo fez? Gente, Ele não veio destruir a lei, Ele mesmo disse, e sim dar cumprimento. Dar cumprimento é exatamente mostrar que tudo o que nós estamos falando até agora é algo normal e natural na vida da criatura. Ele não veio revogar nenhum tipo de lei, não, até mesmo porque as leis foram estabelecidas pelo próprio Criador, e as leis perfeitas são imutáveis. Eu não posso mudar aquilo que é perfeito, e o Criador criou leis perfeitas, então Ele não veio alterar absolutamente nada. Daí a gente já começa a livrar da ideia de milagres. Milagres, principalmente desse ponto de vista da derrogação de leis naturais. Então, se alguém espera um milagre, corte. Por quê? Se estiverem entendendo o milagre como uma derrogação da lei, não vai acontecer. Ah, mas Deus pode fazer? Não, Deus não pode e Deus não faz. Por quê? Por conta da sua própria perfeição. Se Deus fizesse, se Deus mudasse, aí para mim pelo menos já não seria Deus. Se você impõe regras e depois você mesmo as quebra, como é que você vai cobrar do outro o cumprimento dessas regras? Ou então as suas regras não são perfeitas. Se elas admitem exceção, elas não são perfeitas. Então eu não posso entender um Deus que seja capaz de fazer milagres nesse sentido. Edson, então Jesus não fez milagre nenhum? Não, Jesus não fez milagre nenhum. Mas e aqueles casos que aconteceram? Não foram milagres. Jesus simplesmente conhecia as leis divinas. Como Ele conhecia as leis divinas, Ele sabia como trabalhar com absolutamente todos os elementos que existem na natureza. Veja que interessante. Trabalhar com os elementos que existem na natureza. E Ele mesmo deixou isso claro para nós. Falando aqui um pouquinho rapidamente de Jesus, mas o que eu quero abordar é especificamente depois a questão da prece. Mas é necessário nós analisarmos todos os processos que envolveram aquilo que para muitos de nós representam milagres, as famosas curas de Jesus. E eu começo pelo fim. Quando Jesus terminava de manipular tudo e a pessoa se sentia curada, o que Ele falava? Eu te curei, eu derroguei as leis de Deus. Era isso que Ele falava? Não. A tua fé te curou. Olha para vocês verem que interessante. Porque Ele disse: eu não vim derrogar nenhuma lei. A sua própria fé te curou. Nossa, mas Jesus, então você está querendo? Sim, vós sois deuses, e vocês podem fazer tudo isso que eu faço e muito mais. Como Ele disse: olha, tem muita coisa para eu aprender ainda, eu tenho muito que evoluir, e vocês também vão aprender, vocês também vão evoluir. Não para por aqui não. Olha para vocês verem quantas coisas nós temos ainda pela frente. E às vezes nós paramos no tempo e ficamos à espera de um milagre. Mas milagres não vão existir, milagres não vão acontecer. E o que acontecia na época do próprio Cristo? Sobretudo com esses personagens. E aí depois, como o Paulo disse, aproveitem o máximo possível a biblioteca, e sugiro a leitura dos livros de Amélia Rodrigues, pela psicografia do Divaldo, que é uma das grandes historiadoras do mundo espiritual, e ela trouxe muitos bastidores das curas processadas pelo próprio Cristo ou por intermédio do Cristo. E o que mais acontecia era um movimento das próprias criaturas por intermédio da lei de adoração. Essas criaturas, esses personagens,
Eles chegaram no momento da sua vida, sobretudo quando o sofrimento, olha para vocês verem que coisa fantástica. Por isso, Joana de Anjos diz para nós, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no título da paciência, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. É uma pena que não vai dar, senão a gente poderia abordar depois as bem-aventuranças, vocês iam ver como é que o negócio é realmente fantástico. Mas, depois de tanto essas criaturas sofrerem, elas iniciavam um processo de retomada da conexão com o Criador. Elas sentiam a falta desta conexão com o Criador. Estou falando das principais curas e das curas que foram efetivamente processadas, tá? Se me permite, eu vou abrir um outro parênteses, porque nós conhecemos algumas. Nesses bastidores, e aí a própria Amélia Rodrigues vai trazer, tinham várias as criaturas que eram curadas e depois elas contrariavam de novo a mesma doença. Ah? Então Jesus curou muito. Tem um diálogo de Jesus com Pedro, que Humberto de Campos narra, ele vai exatamente explicar isso. O momento que Jesus estava lá, triste, parado, quietinho no canto, né? Triste maneira de dizer, na nossa forma de dizer, mas um ser do Espírito perfeito não fica triste, né? Mas pensando, e Pedro falou, mas mestre, o que foi que aconteceu? O senhor está triste? Nós fizemos tantas curas hoje. E aí Jesus falou, Pedro, é que você não entende, você não sabe o que significa uma cura ainda, mas você vai aprender. A cura é um processo onde a própria criatura, seguindo as recomendações do Cristo, o que Cristo dizia? Tua fé te curou, vá e não peques mais. Por quê? Porque algo de pior pode te acontecer, sobretudo depois que você tem conhecimento. Gente, o que aumenta o sofrimento da criatura? É o remorso. E o que é o remorso? É quando você sabe que errou e faz errado. Remorso é mais ou menos isso, a grosso modo. Então, como eles sabiam, Jesus falou, olha, vai e não peques mais, agora você está sabendo. E aí você pode sofrer muito mais. Então, Jesus estava conversando e mais ou menos explicando, Pedro, você ainda não sabe. Por exemplo, fulano que estava aqui reclamando disso, agora foi lá tirar satisfação com os outros, ficava reclamando, xingando ou falando dela. Então, ou seja, não fizeram, não processaram efetivamente a transformação. Esses casos, a Bíblia não traz, nós só vamos ver nos bastidores dessas obras, né? De novo, Amélia Rodrigues, Humberto de Campos e muitos outros autores, que, como diz o Valmor, a biblioteca, e o Ronaldo também falou, a biblioteca está aí à disposição de todos, para vocês entenderem esse processo. Mas as principais curas, Maria Madalena, Zaqueu, a hemorroíça, foram pessoas que iniciaram um processo de reconexão com o Criador. Zaqueu, por exemplo, era um homem rico, ele tinha tudo aquilo que talvez a maioria das pessoas no mundo de hoje quer ter: conforto, tranquilidade, bens materiais, né? Tem gente que usa até aquela frase, não, dinheiro pode comprar felicidade, não, manda buscar, não sei o que, aquelas coisas. Mas Zaqueu tinha tudo isso, só que ele sentia um vazio lá dentro. Por quê? Exatamente porque essa lei de adoração que nós estamos falando, nós sentimos essa necessidade de preencher esse espaço, de preencher esse vazio. Ele não tinha emoção na sua vida que lhe trouxesse alegria, satisfação, que lhe trouxesse prazer. Então ele já iniciou antes esse movimento, e quando ele ouviu falar de Jesus, ele começou, eu preciso encontrar com esse homem, eu acho que esse homem vai me ajudar. Esse homem vai preencher esse espaço, esse homem vai preencher esse vazio. Era o pensamento dele, de novo, nos bastidores. E ele foi. E ficou tão evidente o simbolismo daquele episódio de Zaqueu, que para que ele pudesse ver Jesus, como ele era de baixa estatura, veja o simbolismo fantástico, ele teve que subir numa árvore, ou seja, ele teve que fazer um processo de subida. Eu tenho que deixar tudo aquilo que me prende à terra e à matéria, e eu tenho que iniciar essa subida espiritual. E a gente sabe quem foi Zaqueu. Zaqueu nada mais é do que o nosso Bezerra de Menezes. Então ele iniciou naquele momento aquele processo, e quando ele fez isso,
encontrou Jesus, Jesus só fez o quê? Deu força para ele. Já eu explico para vocês como é que é essa questão da força. Deu força para ele. Opa, desce aí, vamos lá para sua casa. E aí ele já falou, a partir de agora eu já vou distribuir tudo que eu tenho. A partir de hoje a salvação entrou nessa casa. Mas foi um processo que quem fez? Aqui. A hemorroíça. Um outro exemplo, já trazendo para questões físicas, questões médicas. Gente, uma mulher que sofria de corrimento há vários anos, médico nenhum tinha conseguido curá-la. Ela também iniciou um processo, tanto que aí sim a própria Bíblia, os evangelhos, os evangelistas trazem: se eu chegar e tocar nas vestes de Jesus, eu já vou ser curada. Veja como era a sua fé, e como ela já estava trabalhando todo este processo emocional que nós estamos falando. Eu preciso deste preenchimento, eu preciso chegar, e eu sei que Ele vai fazer isso por mim. Tanto é que assim aconteceu. Quando ela chegou, ela tocou, ela foi também tocada pela própria emoção, e segundo narram, naquele mesmo momento, ela já se sentiu totalmente curada. E agora, se me permito, vou abrir um outro parênteses, só para a gente tocar um pouco mais nesse ponto da emoção. Gente, nós somos seres tão complexos e perfeitos, só que a gente não tem ideia da nossa capacidade. Quando Jesus diz, vós sois deuses, nós somos mesmo. A gente não tem ideia. Só que nós somos ainda aqueles deuses, pelo nosso grau evolutivo, que agem tanto para o bem quanto para o mal. Por quê? Fisicamente, nós temos o nosso cérebro. E qual que é uma das funções do nosso cérebro? É como uma usina que gera energia. Essa é uma das principais funções do nosso cérebro. Tanto é que estudos científicos, não religiosos, dizem que se nós pegarmos toda a energia de um corpo humano, e aí hoje, vocês já sabem, já conhecem, né, a energia atômica, o que um átomo é capaz de fazer, dizem que se pegar o corpo humano de uma pessoa com um peso médio, aí, 60 e poucos quilos, ele é capaz de movimentar eletricamente uma cidade de cerca de 30 mil habitantes. É que a gente não conhece toda essa parte física, tá? Mas o nosso corpo, ele é uma fonte, o nosso cérebro é uma fonte geradora de energia. Ele tem essa função de processar absolutamente tudo que entra e distribuir. E a gente distribui principalmente através daquilo que nós chamamos de neurotransmissores. Calma que não é aula de ciência, não, fiquem tranquilos. Até mesmo porque nós não sabemos nada disso. Né? Gosto quando a Nete Guimarães fala desse assunto, ela ainda fala que sabe-se que nós temos mais ou menos cerca de 70 e poucos neurotransmissores. Já ouvimos falar de mais ou menos 10. Chegaram a catalogar 7. E a gente tem tratamento para 3. Então, vocês imaginem o quanto nós temos que ainda descobrir do nosso próprio corpo. E os 3 principais, né, que vocês aí já devem saber e conhecer: noradrenalina, ocitocina, dopamina, que são os principais neurotransmissores que nos ajudam hoje ao tratamento das depressões. Olha para vocês verem como é que o nosso organismo ele é fantástico. E como que Jesus estava certo quando ele dizia: a tua fé te curou. Vou abrir um outro parênteses dentro do parênteses. O que os tratamentos hoje contra a depressão fazem? Eles te dão medicamento para você, com a ajuda do medicamento, iniciar o processo de fabricação desses neurotransmissores. Por isso que a gente não pode ficar dependente só dos medicamentos. É um processo que vai se iniciar com o medicamento, mas depois o seu organismo ele tem que saber e conseguir processar, senão você vai ter dificuldade de vencer a depressão. E esses 3 neurotransmissores, eles funcionam como verdadeiros pontos de equilíbrio
para o nosso organismo e em especial para as nossas emoções. Olha, de novo, falando de emoções. Mas, voltando, dentro ainda do parênteses, o nosso cérebro, como uma usina geradora, ele precisa de matéria-prima. Assim como a gente tem energia fabricada, por exemplo, pela água. Se não tiver água, né? Principalmente quem paga a conta aqui sabe. 10 dias para trás eu estava pagando uma conta aí porque Deus não mandou chuva. Vocês viram na conta de CEMIG? Crise hídrica. Então você paga a conta aqui, né? Eu falo isso até brincando, mas mais ou menos isso. Então não tinha chuva, diminuiu, não tinha água. Então nós vamos entrar em crise. O nosso cérebro, ele tem como matéria-prima as nossas emoções. São as suas emoções que alimentam o seu cérebro e que produzirá ou que transformará as suas emoções em energia que será distribuída para todo o seu organismo. E aí eu te pergunto, como é que andam as suas emoções? Por exemplo, a depressão. Quem sofre de depressão, a gente sabe que é algo muito delicado. É uma pessoa que perde completamente o prazer pela vida. Ele não vive, ele não consegue ter emoções. Por isso ela se sente totalmente sem energia. Não tem energia para fazer nada. E muitas pessoas não entendem, né? Estão falando, isso aí é mãe, isso aí, isso aqui. Não, gente, o problema é sério. Ela está o quê? Sem matéria-prima para o seu cérebro produzir as energias que ela precisa para viver. A psicologia também nos ensina necessidades básicas de sobrevivência. Nós temos, e uma delas é a alimentação, a segurança e o prazer, a satisfação. Nosso cérebro precisa, se nós não tivermos prazer, satisfação, emoção, nós não vamos produzir energia. E o nosso organismo, o nosso corpo físico, ele vai parar. Ele vai parar, sim. Pode ter certeza, mas é em função daquilo que o Cristo disse: vós sois deuses, e eu não vim derrogar nenhum tipo de lei, simplesmente dar cumprimento e explicar para vocês como fazer. Então, as emoções, elas são uma matéria-prima fantástica e primordial para que a gente possa ter uma vida saudável. E o que aconteceu com essas pessoas que foram curadas pelo Cristo? Elas buscaram essa emoção. Vocês imaginem só, a gente aqui, e eu sei que muitos de vocês sentem isso, o Ronaldo também, quando ele está cantando, quando ele está expondo a sua arte, quando ele está tirando lá de dentro dele o melhor, a emoção que ele sente, o prazer e a satisfação, gente, está alimentando o corpo dele inteiro. Você não sente nem fome, né, Ronaldo? Não, depois a gente preocupa com isso. Porque o cérebro vai trabalhar, produz, distribui. Só um detalhe da distribuição, para a gente fechar esse parênteses. Quando nós distribuímos as energias para o nosso corpo, e os passistas também sabem muito bem disso, nós distribuímos as energias, e elas vão ser sugadas e puxadas por aqueles órgãos mais sensíveis. Então, se você, por exemplo, tiver um problema cardíaco, você vai trabalhar, processar essas emoções, o cérebro vai direcionar, e aquele órgão, o coração que está mais sensível, é o que vai puxar mais quantidade de energia. E aí é lógico, ele puxou mais quantidade, às vezes vai faltar no outro. Por isso que na hora de você tomar um passe, o passe tem essa função. Olha, vamos trabalhar, vamos redistribuir, vamos direcionar energia para os outros, porque todos os órgãos precisam de energia para funcionar. Todos. E se um puxa mais do que o outro, vai voltar no outro. Tá? E outra coisa, as emoções, como elas são a matéria-prima, se a minha emoção for, eu vou usar essa expressão, não vou nem explicar muito, porque para a gente ganhar tempo, se essa emoção for negativa, eu não gosto dessa expressão negativa, porque para mim não existe nem negativo nem positivo, existe energia. Só que tem aquela energia que você já está preparada para produzir, e tem aquela que você ainda não alcançou, tá? Mas tudo bem, deixa eu falar. Em outra oportunidade a gente fala disso. Se você tem mais emoções negativas,
a matéria-prima, eu posso dizer, é uma matéria-prima suja. E o seu cérebro vai produzir que tipo de energia? Limpa ou suja? Ele vai produzir a energia de acordo com a matéria-prima. E aí o que ele vai fazer? Ele vai redistribuir. Qual órgão que vai puxar mais? O órgão mais sensível e debilitado. Então, se você tiver um problema cardíaco, você tem uma emoção negativa, só xinga, só reclama, você joga aquilo para o cérebro. O cérebro trabalha, processa e distribui. O seu coração vai receber aquela energia, vai puxar mais. Que tipo de energia? Essa energia suja. Então a tendência é o quê? Piorar. Ah, mas é você quem está fazendo isso consigo mesmo. Vós sois deuses. Gente, o Covid mostrou isso muito para nós. Muito. Por que nosso corpo é uma máquina? Para a ciência, o nosso corpo é tudo igual, não é? Então me responde, por que médicos cuidando de pacientes com o mesmo medicamento conseguiu salvar uns e outros não? Por que umas pessoas menos debilitadas morreram, desencarnaram, e outras que estavam praticamente chegaram a ser entubados se salvaram? Alguns vão dizer, não, mas é porque era um karma dela, porque pode ter muitas coisas envolvidas, mas um dos principais é essa individualidade que nós somos. Como que a pessoa trabalhou com essas emoções dentro de si? Então, tem muitos fatores que envolvem, tá? Mas a gente vai fechar aqui porque a gente precisa voltar agora para Jesus. Precisamos voltar para o próprio Cristo. E eu espero que vocês tenham conseguido captar essa ideia das próprias emoções e que as emoções de hoje e de todos os dias possam mudar na vida de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ter uma vida bem melhor. Bom, Jesus, claro, pegou tudo aquilo que Moisés havia ensinado, ampliou os conceitos, sobretudo de Deus. Falou, olha, aquilo que Moisés falou de Deus, é verdade, nós temos um Deus só. Tanto é que eu vou ensinar vocês a orar. E como é que começa a oração que Jesus nos ensinou? Pai Nosso. Ele não falou Pai dos judeus, Pai dos católicos, Pai dos espíritas, Pai dos crentes, Pai dos... Não, Pai Nosso. Aliás, você não sabe, Jesus não tinha religião nenhuma. A religião dele, poderíamos dizer, é a natureza. A religião dele era exatamente o quê? Essa reconexão com o Criador. E é isso que nós precisamos aprender através da prece. Aliás, uma definição de prece, ou uma analogia, que eu achei uma das mais interessantes para prece, porque a prece é um ato de adoração que Jesus nos ensinou, ou que nós começamos a praticar mais com Cristo, tá? Porque na época de Moisés, e ainda perdurou até do Cristo, a gente adorava a Deus através de sacrifícios, até hoje, né? Muitos de nós fazemos promessa para conseguir alguma graça, não faz? Muitos de nós fazemos. Por quê? Porque já veio lá daquela época. Ou eu tenho que fazer um sacrifício para adorar a Deus, e o meu sacrifício vai ser o quê? Essa promessa acontecer, eu vou lá e eu pago. Isso, de novo, aqueles arquétipos que nós precisamos mudar. Jesus falou, olha, para a gente adorar a Deus, nós não precisamos de sacrifício não. Eu vou ensinar para vocês uma forma de reconexão com o Criador, é através da prece. Então eu acho interessante uma analogia que o Luiz Gonzaga Pinheiro fez, até num livro chamado Doutrinação para Iniciantes, que ele fala o seguinte, que a prece é como se fosse a criatura que se encontrar perdida, ela precisa de uma forma, de um meio de comunicação para ela se encontrar. Vamos traduzir. Se nós estamos aí viajando para um lugar, estou saindo lá de Pirassununga e estou vindo para a comunidade, aí você não sabe o caminho da comunidade, você se perde. O que você vai precisar fazer? Ou você vai ter que ligar para alguém e falar, olha, como é que eu faço para chegar aí? Eu estou em tal lugar. Ou vou procurar aqui no GPS. Ou seja,
a prece, para Luiz Gonzaga, eu achei interessante essa analogia, nada mais é do que esse auxílio a um amigo que você pede para chegar no seu destino. E o que é a prece? É isso, a gente pede ajuda para nós atingirmos um objetivo. Para que a gente pede ajuda? Tem gente que pede para o seu anjo da guarda, tem gente que pede para os guias espirituais, tem gente que pede para os santos, tem gente que pede para Maria, tem gente... O que eles estão fazendo? Eu estou perdido, me ajuda a encontrar de novo o caminho. Qual caminho? Que leva ao próprio Criador. Lei de adoração. Perdemos o caminho, precisamos voltar. Vou fazer um sacrifício? Não, faça uma prece, peça para alguém. E Jesus, gente, é este principal amigo que nos mostra o caminho. Ele é o principal. Por quê? Porque ele esteve, ou melhor, ele está mais próximo do Criador do ponto de vista da perfeição do que nós, tá? Porque o Criador não faz diferença nem distinção, não. Aliás, uma das coisas que o Ronaldo estava falando aqui, mais uma vez citando a nossa companheira que fez, né? Drica, né? Kika, que fez esses 20 pontos da reforma íntima, é exatamente essa questão da crítica. Porque uma coisa, se vocês não sabem, vou falar ou lembrar: Deus não faz distinção de ninguém, não. Pode ser a pior pessoa do mundo, ele vai amar do mesmo jeito. Pode parecer até estranho, mas você está dizendo que o Vladimir Putin, que está causando aquela guerra, sim, você pode ter certeza que Deus ama ele do mesmo jeito. Não é nem mais nem menos, é do mesmo jeito. Como é que eu vou entender isso? Ronaldo, depois você canta de novo a música. Como é que eu vou entender Deus? São as suas leis. O que eu preciso é exatamente aprender a fazer aquilo que o Cristo me ensinou. Por quê? Porque é isso que vai me colocar de novo no caminho. A partir do momento que eu começo a criticar alguém por algum ato dele, a minha emoção, gente, já está me tirando, ou seja, já está tirando Deus do centro e colocando o meu ego, colocando a minha vontade, as minhas paixões. E aí eu perco o primeiro mandamento ensinado por Moisés, e eu perco uma das grandes famosas frases do Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas. Buscai primeiro o reino dos céus, e tudo mais vos será acrescentado. Olha para vocês verem como que anda, e aí eu posso jogar uma outra palavrinha de impacto, como que anda a nossa fé. Nós duvidamos disso. Nós não acreditamos que Deus vai acrescentar tudo aquilo que a gente precisa. Aliás, né, se eu não correr atrás, como diz alguns, Deus não vai fazer por mim. Sim, nós temos que fazer a nossa parte, claro. Mas você está buscando essa adoração natural? Você está buscando essa reconexão? Porque uma outra frase também verdadeira, que infelizmente nós não conseguimos assimilar, é que, como diz, eu falo, esse é um verdadeiro poeta: não diga a Deus que você tem um grande problema, diga ao problema que você tem um grande Deus. Será que é fácil fazer essa inversão? Será que é fácil exatamente? Peraí, Deus, estou com um problemaço aqui. Minhas preces é mais ou menos assim, né? Aliás, o que diz a questão 653 do Livro dos Espíritos é mais ou menos essa. Jesus, né, nos ensinou a orar, e a espiritualidade vem e esclarece: quando fores orar, faça uma prece, uma conversa com Deus. Não precisa ficar falando palavras bonitas, palavras decorativas. Não, uma conversa. Converse com Deus. Aí, abrindo um parênteses, se vocês quiserem um exemplo, é claro que eu preciso também rapidamente falar sobre a evolução dessa lei de adoração. Moisés, na sua época, a gente aprendia os sacrifícios. Jesus, nós aprendemos a prece. E a doutrina espírita hoje, ela nos dá também uma outra forma de adoração que eu acho fantástica. Nós adoramos a Deus através dos nossos próprios atos. É aquilo que você faz que é
agradável a Deus. Então, tem muitas formas de nós adorarmos a Deus. Façam como Maria Teresa de Calcutá, mas assim, né, eu estou falando de alguém que tinha as suas emoções lá nas nuvens, principalmente o seu amor e o carinho para com as criaturas. Quando ela ia orar, né, perguntaram uma vez para ela: quando você vai rezar, o que você fala para Deus? Aí ela virou e falou: não, eu não falo nada, eu só escuto. Bom, achou interessante, né? Como você fala nada, só escuta. Tá, e o que Deus fala para você? Ele também não fala nada, ele só me escuta. Que forma, né? Diferente. Por quê? Porque a gente não precisa de palavras para expressar determinadas coisas. O próprio Cristo disse isso para nós. Não é pela quantidade de palavras que você vai ser ouvido, não é pela qualidade das palavras que você vai ser ouvido. Aliás, muita gente tem dificuldade de fazer pressa em público por isso. Nossa, mas eu vou falar? Ixi, fulano fala tão bem, se eu for falar, e começa a comparar. Problema da humanidade é o tal da comparação, terrível. Orgulho, infelizmente. Então, não é pela quantidade, não é pela qualidade das palavras, e não é nem pelo tamanho da aflição. Se me permite, vou abrir um outro parênteses. Gente, é incrível quando a gente vê duas pessoas conversando. É lógico que isso não acontece com nenhum de nós. Aí a pessoa começa a vir reclamar e falar de um problema, aí o outro fala assim: nossa, esse problema seu não é nada, o meu é maior do que o seu, né? Aquele processo de vitimização. A gente adora falar que o nosso problema é maior do que o do outro. Então, também não será pelo tamanho da aflição que nós seremos ouvidos, né? Madre Teresa utilizava o silêncio, ela utilizava as emoções, ela utilizava as suas obras para conversar com Deus. E Jesus já havia dito isso lá atrás. Não é dessa forma. Vá para o seu quarto, para o seu aposento. Não façam como os hipócritas que ficam em pé em praças públicas, nas sinagogas, para mostrar para os outros que eles estão fazendo. Não. Vá lá para dentro do seu quarto e, em segredo, converse com Deus, porque Deus sabe o que acontece lá no fundo do seu coração. Veja, Madre Teresa conseguiu captar aquilo que o Cristo disse: eu não preciso de palavras para conversar com Deus, eu só preciso o quê? Das minhas emoções. Eu falo emoções, eu não gosto nem de usar muito a expressão sentimentos, porque sentimento, gente, segundo Lázaro nos ensina lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na lei do amor, é algo típico de espíritos evoluídos, quando ele diz que é o seguinte: no seu início o homem tem instintos, mais avançado e corrompido tem sensações, instruído e depurado, ele tem sentimentos. E no ponto central do sentimento está o quê? O amor. Não o amor da forma vulgar como nós conhecemos, mas este sol interior. Veja, tudo que nós estamos falando aqui, a questão das emoções. Então, por isso que eu nem uso muito a expressão sentimentos. Madre Teresa conseguiu captar. Jesus falou: faça isso, vai lá e faça esta conversa. Não se preocupe, ele vai saber sim o que está indo dentro de você. Mas ele também deu um outro detalhezinho importante. Se você for lá para fazer sua oração, e aí vamos usar a expressão que os evangelistas usam: antes de ir depositar a tua oferenda ao altar, se tiveres algum problema com seu irmão, deixa a sua oferenda ali, volte lá, reconcilie-te com teu irmão, e aí você volta, para que a sua oferenda seja agradável a Deus. O que Jesus quis dizer com isso? É o que nós estamos falando. Que tipo de emoção eu vou sentir quando eu estiver conversando com Deus? Pai nosso que estás no céu, mas por que aquela pessoa fez aquilo comigo? Santificado seja. Não vai ter, gente, conexão. Vai faltar alguma coisa. A minha emoção não vai produzir aquela energia limpa que eu estou precisando. Por quê? Porque
carregando um tipo de mágoa, alguma coisa dentro de mim, então eu preciso resolver aqui. Jesus ensinou tudo isso para nós. E eu pergunto, nós já aprendemos? Vocês acham que nós já estamos prontos para esse processo de conexão com o Criador? Jesus deixou isso escrito há 2000 anos. Qualquer problema que você tiver, resolva com Ele, para que aí sim você consiga, com essas emoções totalmente limpas, atingir o seu objetivo. E a doutrina espírita, como nos disse também o Valmor, não veio com essa função de ser a religião do futuro, e nem poderia. Se Kardec quisesse, a espiritualidade não deixaria. Por isso que Kardec fez a questão 627 do Livro dos Espíritos. E eu gosto muito de Kardec. Quem não o conhece, ele era um pedagogo por excelência. A sua capacidade, o seu conhecimento, a sua perspicácia é algo assim fantástico. Ele tinha umas tiradas, ele fazia umas perguntas, né? Eu gosto até quando o Haroldo diz que se fôssemos um de nós, coitado da espiritualidade, e não teria doutrina nenhuma, né? Porque os nossos pensamentos são muito mais voltados às nossas exclusivas necessidades. Kardec não. Kardec já falou, deixa eu tentar resolver o problema aqui geral da humanidade. E a sua capacidade de sabedoria. Ele pergunta para a espiritualidade, peraí, na questão 625, qual é o ser mais perfeito que o nosso planeta teve? Que é esse modelo e guia, e como diz Luiz Gonzaga Pinheiro, esse amigo que eu vou entrar em contato com ele, para ele me explicar o caminho. É Jesus, vosso modelo e guia. Tá, aí chega na 627, ele pergunta, então peraí, se Jesus é o ser mais perfeito, o que vocês espíritos estão fazendo aqui passando para nós? Olha para vocês verem a pergunta de Kardec. Se Jesus é o mais perfeito, não precisaria de vocês aqui? Não, nós estamos aqui apenas e tão somente para ajudar vocês a compreender tudo aquilo que ele ensinou. Está vendo o objetivo da doutrina espírita? Kardec mesmo diz, nós estamos aqui para fazer prosélitos, ou criar aquele, não, ser a maior religião, não. Nós estamos aqui, a espiritualidade está aqui, os familiares de vocês que vão trazer alguma mensagem estão aqui, com essa finalidade, nos ajudar a entender os ensinamentos do Cristo. Por quê? Porque Ele, como ser mais perfeito que pisou no nosso planeta, nos mostrou o caminho, nos recolocou na estrada, da qual nós não deveríamos ter saído, quando nós tiramos Deus do centro e nos colocamos. Então, ele é muito verdadeiro quando ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O alívio está onde? Nesses ensinamentos dele, nessas preces. Porque se vocês pegarem depois a questão 660 do Livro dos Espíritos, vocês vão identificar lá qual é o verdadeiro objetivo, ou quais são, né, os benefícios que a prece é capaz de trazer. E o primeiro deles, gente, é exatamente esse processo de limpeza íntima que nós estamos falando. Tá? Eu preciso me limpar, eu preciso me purificar. A prece faz isso com a gente. Quando a gente vai em busca de um passe numa casa espírita, quando a gente vai em busca de uma bênção do padre, ou com a bênção de um pastor, a gente está querendo isso. Primeiramente, dar essa limpada em nós. Porque limpou, eu melhoro as minhas emoções. Melhorei as minhas emoções, estou melhorando a qualidade da matéria-prima que vai para o meu cérebro, e automaticamente eu estou melhorando a energia que o meu cérebro vai produzir para eu obter todos os benefícios e, sobretudo, a própria cura. Então, questão 660 fala, primeiro é isso. Segundo, quando eu mudo o meu próprio interior, eu entro em conexão com esse Criador, automaticamente, aí vem a questão do amor, um sol interior que aquece. O sol, ele não aquece só ele aquece também tudo que está à sua volta. Imagine, numa família, se pelo menos um tiver essa
função ou tiver essa finalidade, como é que ele consegue mudar as pessoas que estão à sua volta? Tudo bem, vai acontecer de duas, uma. Se a pessoa que vê aquele sol não se ofuscar com toda aquela luminosidade, porque infelizmente orgulho, egoísmo, inveja são coisas delicadas. Se ela não se ofuscar, ela vai entrar na mesma vibração e automaticamente a vida daquele lar vai mudar. Por isso que a gente fala muito do evangelho no lar, com essa função. Não é com aquela função de fazer evangelho lá, tá vendo? Isso aqui serve para você. Não, é de mudar intimamente. Primeiro você, aí o outro vai percebendo. De novo, utilizando Emmanuel, as palavras convencem e os exemplos arrastam. A outra coisa que pode acontecer, se a sua luz ofuscar e ele não quiser mudar, ele vai embora. Ele ou ela, ou é aquela coisa, ou você, aquela história, né? Vence o inimigo ou junte-se a ele, ou então se afaste, deixa ele. É mais ou menos assim. Essa é uma das funções, ou melhor, das características que nós vamos conseguir extrair da própria prece. Primeiro, conexão íntima com a gente mesmo, num perfeito equilíbrio. Depois, conexão com o próprio Criador, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Está tudo resumido aí. E automaticamente mudando tudo aquilo à sua volta. Já finalizando, né? Devolvendo aqui a palavra para o Ronaldo. Eu não sei como é que estão lá o Valmor vai falar. Mas só para a gente finalizar ou praticamente concluir. São muitas as informações e sobretudo, gente, com base, o centro, a essência do próprio Cristo. Tudo que Ele nos ensinou sobre a prece, tudo que a gente veio fazer e buscar aqui, essas reflexões, as músicas, essas mensagens que nós vamos receber, tudo isso deve mexer com a gente de algum jeito. Deve trabalhar essas suas emoções, assim como trabalhem as emoções de vocês no seu dia a dia, tá? Vocês não precisam sair para falar de Jesus, vocês não precisam sair por aí falando para todo mundo de Jesus, não. Façam com prazer tudo aquilo que vocês têm que fazer. Dona de casa, você vai fazer o seu almoço, coloque prazer e satisfação. Não fique ali fazendo almoço, meu marido vai chegar, os meus filhos vão chegar, vão reclamar da comida. Não, façam com prazer, com satisfação, sintam a emoção por aquilo que vocês estão fazendo. Isso é um processo de conexão com o Criador que a doutrina espírita nos ensina, através dos nossos próprios atos. Vai fazer qualquer coisa, vai varrer uma casa, não reclama porque a casa, todo dia eu tenho, não, faça aquilo com prazer, com satisfação, sabe, olha que coisa boa, o que eu posso fazer, eu estou fazendo, vai cantando, vai lembrando, vai ouvindo uma palestra, faça com que as suas emoções sejam positivas naquele instante. Por quê? Porque o seu cérebro está se alimentando dessa matéria-prima, e é isso que nós precisamos no nosso dia a dia. Você tem o seu trabalho, poxa, hoje é domingo, amanhã é segunda, já tem que ir lá para aquele ambiente ruim, o patrão é assim, o colega... Não, vá com prazer, e de preferência que você seja essa luz naquele ambiente. Não se preocupe, parece uma ideia egoísta, não se preocupe com o outro, mas se preocupe com você, que tipo de energia você está produzindo para você. Se sinta bem com aquela atividade que você está desempenhando, tá? Não vou nem buscar comparações, mas eu poderia. Tem quantas pessoas aí desempregadas, às vezes doidinho com emprego, e a gente não valoriza isso. Mas eu estou para lá disso. A emoção, aquilo que você vai fazer, poxa, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou fazendo alguma coisa de útil. Questão 675 do Livro dos Espíritos. O que é trabalho? Toda ocupação útil. Poxa, eu estou fazendo alguma coisa de útil. E isso tem que trazer uma emoção boa e positiva. Isso é prece, isso é oração, isso é conexão com o Criador. E automaticamente, para a gente efetivamente fechar, a questão 660 fala: a partir do momento que você faz isso, você vai afastando o sofrimento da sua vida. E nós não queremos ser felizes? Nós não queremos viver de uma forma feliz? Sim.
através dos nossos próprios atos, ou este bater de asas de uma borboleta. Ele muda o universo e muda também a nossa vida. Que Jesus continue sendo sentido e percebido por todos vocês, sobretudo através do amigo que pode nos indicar o caminho para nós chegarmos ao Criador. Muita paz, um excelente domingo e uma ótima semana para vocês. Vocês acharam que o nosso irmão Edson Assunção foi realmente o defensor nosso nessa manhã, diante da espiritualidade? Depois de tudo, de toda a beleza que ele tenha colocado para nós? Acham, né? Por favor, vamos saudá-lo de pé, ele merece. Obrigado, companheiro, irmão. A comunidade te agradece imensamente. E quem quiser encontrar com o nosso irmão Edson Assunção novamente aqui nesse palco, volte aqui nos dias 30 e 31 de julho, que nós estaremos realizando o encontro Chico Xavier. Agora, em moldes pequenos, nós vamos realizar aqui na comunidade, nesses dias 30 e 31 de julho, vindouros, 22, o encontro Chico Xavier. Nós vamos abrir a inscrição em tempo hábil, porém, com um número limitado de pessoas. Provavelmente nós vamos abrir inscrições para 200 pessoas no máximo, para que a gente tenha espaço suficiente e tempo suficiente para nos confraternizar. Neste encontro, nós vamos homenagear 3 dos nossos companheiros que partiram. No outro encontro, nós podemos homenagear outros. Esses 3 serão Lincoln Tavares, que é um companheiro trabalhador da doutrina espírita que morava em Muzambinho. Manolo Quesada, muitos conhecem, se não presencialmente, pelo menos de nome, São Paulo. E Paulo Henrique Bueno, também nosso companheiro, que era do Carmo do Rio Claro. O Edson Assunção vai falar homenageando o Paulo Henrique Bueno. O André Tavares, filho do Lincoln Tavares, vai falar homenageando o Lincoln Tavares, obviamente. E a Deusa Samu, companheira de centro espírita do Manolo Quesada, vai falar do Manolo Quesada. E na abertura, nós teremos uma palestra do Francisco Ferraz Batista, que eu já trouxe ele aqui em Gospel algumas vezes na região, aqui na comunidade também. Ele vai abrir um encontro falando do trabalhador espírita e sua visão do mundo espiritual. Então é um encontro muito importante, vocês fiquem atentos quando abrirmos as inscrições. Eu sei que 200 inscrições serão poucas, mas é o espaço que nós temos e queremos conforto para todo mundo. Para isso, nós precisamos angariar fundos. Então, nós elaboramos 2 eventos. O primeiro é dia 22/5, um domingo à tarde, aqui na comunidade, o chamado Chá Bingo, ou Chá Beneficente, onde nós vamos elaborar ingressos e vender antecipadamente, tá? Um valor que ainda não definimos, temos uma reunião na próxima terça-feira para definir isso. E
precisamos de prendas. Se alguém puder nos ajudar, não é? Principalmente os companheiros aqui de Guaxupé, não é? Trazer aqui para a comunidade. Nós vamos servir as quitandas todas que vocês trazem no café para o chá bingo e fazer esse bingo então. Depois em junho nós teremos uma feira da pechincha. Então eu pediria a vocês, daqui ou de fora, que quando viessem na próxima psicografia, que vai ser anunciada aqui depois do dia, trouxesse o que fosse possível para nós nesta feira da pechincha. A feira da pechincha aqui não é simplesmente sapato e roupa. Pode ser móveis, pode ser panela, pode ser louça, pode ser brinquedos. Tudo nós transferimos a preço muito baratinho para arrecadar fundo para isso, tá bom? Então, fiquem atentos, nós teremos o encontro Chico Xavier aqui na comunidade nos dias 30 e 31 de julho próximo vindouro, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu passo para o Ronaldo para que ele faça a música e depois a leitura das cartas que virá a seguir. Pessoal, Donizete já está vindo para dar início à leitura das cartas. Vamos deixar para a gente fazer a oração da Maria no momento do passe. Eu tenho um recado aqui. Deixaram comigo uma chave aqui de um Fox da cidade de Guaranésia. Essa chave estava na porta do carro. Algum trabalhador da comunidade pegou e trouxe aqui até nós. A placa EJC 7127. É um Fox da cidade de Guaranésia. Tem uma imagem de Nossa Senhora na chave, no chaveiro, está escrito Wesley atrás. Pode vir até aqui alguém pegar? Gostaria também de agradecer o Edson por essa oportunidade de aprendermos um pouco mais, né? Olha que interessante, né? A gente fornecendo a matéria-prima para as nossas energias. Por isso que é importante no momento das canções, do Evangelho, a gente estar com o pensamento elevado sempre a Deus, a Jesus. E dessa forma nós estaremos nos curando, nos beneficiando, né? Gostaria também de agradecer a todos os trabalhadores da comunidade Chico Xavier, que desde o início dessa semana estiveram aqui cuidando do ambiente, deixando tudo limpinho, tudo organizado para nós. Pessoal que coordena o café, né? Nossa gratidão, e que possamos aí também estar trabalhando juntos com Jesus sempre. Agradecer a presença de todos aqui também, e agradecer principalmente o nosso técnico de som ali, ó, o Luiz. Vamos dar uma salva de palmas para o Luiz? Eu confesso a vocês que antes do Luiz estar presente aqui, a gente dava um jeito aqui no som, mas não ficava aquelas coisas não. Sempre a gente tinha problema. Então obrigado, viu, Luiz? Você esteja sempre presente com a gente aí. Isso é um detalhe muito importante.